Olá pessoal, boa noite consciências. Estamos aqui começando mais um Big Talk semanal de quartas-feiras. Hoje eu e o Zeca vamos falar, ele já entra em breve. Vamos conversar sobre realidade física e realidade não física. Deixa eu ver se eu... Realidade física material, realidade não física material. São dois conceitos aí de My Big Talk. Espera aí que eu recebi aqui o convite dele. Parceiro, né? Zeca Werneck. Oi, Mário. Boa noite, Zeca. Prazer em vê-lo. Boa noite. ao- Boa noite. Prazer é meu. Boa noite para todos que já estão aí. Tudo Isso. bem? Boa noite, tudo bem? O pessoal já foi entrando aqui enquanto a gente agitava aqui o contato. Cara, eu Muito não. frio aí? Hã? Tá muito frio? Nossa Senhora. Eu já estou com dois casacos aqui assim, o dia inteiro não foi suficiente, viu? Aí, Aqui como é também, que tá aí? aqui também tá bem frio, tá bem frio. Eu vi uma ventania numa rodoviária aí que alguém passou pelo Twitter ou por algum lugar. Ontem teve até uns granizos, teve umas coisas por aí mesmo. Tá bravo o Tá negócio. O bravo. pessoal falou, eu não botei muita fé, que a meteorologia você sabe como é, né? Não, É, não é uma ciência muito precisa, mas acho que eles não dá para acabaram, confiar. Acertaram, tardou, acertaram. tar- É, tardou, mas não falhou, viu? É, verdade. eu estava aqui começando a comentar que estava aguardando a sua entrada, que a gente hoje Tá. vai comentar sobre realidade física material e realidade não física material, dois conceitos, né? PMR em inglês da sigla e NPMR da sigla em inglês também da My Big Tom, minha grande teoria de tudo, do Tom, que sempre me acompanha aqui, aliás. Tá bem, Então, né? você sugeriu esses temas e eu achei que era muito interessante porque realmente acaba tendo muita coisa. É um assunto bastante amplo e pode ir bem longe, né? Eu Com até listei certeza. aqui na possibilidade do que a gente poderia vir a conversar, né? É, sobre esse tema, quais as diferenças e similaridades entre as duas coisas, onde realmente estamos nós, como saber isso pode ter impactos para a nossa vida, né? E que impactos, qual a relação disso com as regras do jogo, da vida, né? Onde a vida acontece. Tem muita coisa, se deixar, vai embora, né? E isso aí. Deixei disse aberto, quer dizer, eu não sei que outras sugestões você possa ter, fique à vontade, mas assim, é um assunto super amplo. Com certeza. Não, eu acho que você poderia fazer se você achar também, um breve resumo aí do que o Tom fala disso, para a gente poder ver como é que desenrola isso. Ok, É, legal, legal então. o Eu que que acho você acha? interessante porque a gente dá uma É, preliminar, para quem é, inclusive não conhece, entende um pouquinho melhor, né? E exatamente. Eu acabei de ok, ler agora a trilogia toda, adorei, terminei agora essa semana e estou querendo fazer a minha teoria lá, como ele sugere, é isso aí. construir a minha. Verificar, porque assim, né, na verdade, como ele sempre diz, não é algo para você acreditar do jeito que está, é um mapa, e Sim, aí a gente tem que ver é, os dados que a gente já tem e outros dados que a gente vem a captar ao longo do jogo, né, da vida, sim, e montar o sim. nosso próprio quebra-cabeça. Mas assim, você ter uma base como essa, né, super bem organizada, o mais legal é que assim, você começa a entender, ver que aquilo funciona e começa a deduzir coisas, porque por que está acontecendo isso desse jeito? Pô, peraí, faz sentido, porque se a coisa é desse jeito e talvez É, daquele, então o impacto, você começa a poder ter um raciocínio próprio e descobrir mecanismos de coisas, porque ele não, obviamente que ele não pode descrever tudo, ele descreve o geral, e claro. mais como você entende o ambiente, o meio de funcionamento, né?
É como, por exemplo, eu estudei muito PNL antes de, né, de propriamente me aprofundar tanto nas ideias dele. Eu não lembro se eu estava com isso meio em paralelo, mas em função de My Big Talk ficou muito mais claro para mim aquelas proposições que a PNL faz, né? Da mente ser Claro. programável e programada, de você revisitar determinadas coisas, ressignificar, né? Tudo dentro do contexto, porque a PNL ela não diz por que as coisas são assim, ela diz que as coisas são assim. E no caso, você estudando a realidade mais profundamente, você consegue entender por que as coisas são do jeito que a PNL diz. Exatamente. Faz todo Faz uma sentido. diferença enorme. Com É, certeza, também acho. tá E bom. você se situa melhor, né? Ok, então eu vou dar uma pincelada rápida, né? E assim, Tá bom. a grosso modo, tudo sempre pode ficar muito simples, porque se você pegar só a definição, PMR é da sigla Realidade Física Material. Ele, como vai descrever e procura usar termos neutros, e tem termos que ele vai repetir, como esse aí que vai ser usado bastante, ele cria essa sigla para facilitar ao longo do livro, ele usa a sigla e você já sabe do que ele está falando. Aliás, eu em português, muitas vezes na tradução, coloquei a sigla entre parênteses o significado, ou o significado entre parênteses a sigla, para a pessoa não ficar toda hora voltando para a tabela de acronismos lá no início. Né? Porque ele põe a descrição no início, mas a ideia dele é o seguinte, é que você use aquilo como um termo genérico para conectar com determinado conhecimento, e sem nenhuma conexão prévia com outras coisas, que remetam a outras coisas, e você adquirindo o sentimento do que aquilo quer dizer, sem se preocupar muito com o nome. De qualquer forma, PMR é Realidade Física Material. É este universo que a gente vê aqui, que todo mundo vê, que tem 14 bilhões de anos de existência, até onde a gente consegue enxergar ele, 90 e tantos bilhões de anos de espaço ocupado, esse que o telescópio Hubble fotografou milhões de vezes, esse que agora o novo telescópio James Webb vai fotografar, né? Vai renderizar. Então, tudo isso aí que a gente alcança com os nossos olhos, nossos sentidos, ou com nossos instrumentos normais de viver, assim, ouvido, tato, e os instrumentos mecânicos, é o universo conhecido, é a realidade física material, e ele dá esse nome para definir uma condição que a gente já vai falar em seguida. Mas não quer dizer que seja material e físico, mas é como nós o percebemos, e é por isso que ele se refere a isso. Que, aliás, tem a ver com o vídeo que você postou hoje também, daquele filme lá, É o Segredo, Quem né? somos nós? Quem Quem somos somos nós? nós? Quem somos nós? Ok. É Aquilo aquelas. é muito interessante. Porque tem tudo a ver, a gente vai acabar falando disso também. Mas, de qualquer Sim. forma, então, é isso que a gente abrange, é a realidade que parece ser física material, então ele dá o nome de física material para simplificar e chama de PMR. Em oposição a isto, né, porque a ciência ela não admite nada que não esteja dentro deste universo. Então a ciência tem uma grande dificuldade porque ela fica com aquele problema do ovo e da galinha, né? Se você está dentro do ovo e acha que a casca à sua volta é tudo que existe, então você tem que ter saído da casca de algum jeito, porque qual é a mágica? Você nem sabe que existe uma galinha do lado de fora, né? Então fica muito difícil. Então tudo para nós, tudo que você considera que não está nesta realidade, que é material e que a gente não enxerga e nem mede com sentidos e equipamentos normais, passa a ser, então, por definição da ciência, não físico. Né? Qualquer coisa que não esteja nesse universo que é físico, não é físico para nós e a gente não consegue detectar. Tá? E aí eles começam com aquelas mágicas deles, né? Com propostas que tudo veio do nada, né? No início não tinha nada, e aí do nada surgiu um buraquinho e cuspiu tudo para fora, falando numa linguagem simples. Né? No Sim, fundo, o claro. Big Bang é esse. Esse pequeno buraco que existia, que apareceu no nada, expeliu para fora toda a matéria, toda a energia e gerou tudo que está aqui. No início era uma sopa quente de energia
e vibrações, e aquilo foi se transformando em matéria, em pequenas partículas, em átomos, foi se transformando em estrelas, aquela história toda. Então, tudo isso que aconteceu depois do Big Bang, a gente mais ou menos faz uma ideia, mas a ciência não tem explicação nenhuma para descrever esse vazio inicial que tinha esse pequeno buraquinho aí de onde saiu tudo. Né? Ocorrem algumas ideias, né? de nomear esse pequeno local aí. Mas, então, tudo que está fora, né, para ela é não físico. Então ela não tem como mensurar e ela fica achando que nós parimos a nós mesmos. Né? O pinto pariu a casca e depois pariu a si mesmo, porque ele não concebe a possibilidade de existir a galinha. E do outro lado, o que ele propõe em contrapartida, que ele, né, ele experimentando através da consciência, da meditação, das experiências fora do corpo, ele através de todas essas experiências repetidas, ele acabou constatando que existe uma realidade mais ampla, que é mais fundamental que a nossa, e da qual a nossa partiu. Né? A nossa não partiu do nada, né? Ela partiu de algum lugar. Então, esse lugar é esse nível de realidade maior. E todo nível de realidade maior, e o maior do que o maior, e o outro maior do que o maior, tudo isso são realidades não físicas para nós, porque então é a nominação não física material, realidade não física material, e porque elas não são perceptíveis por meios físicos, pelos sentidos normais e pelos equipamentos. Né? Elas vão ser possíveis de perceber, de visitar e de experimentar apenas pelo desenvolvimento da consciência, pelo contato através da fonte, né? Que, dentro dessa teoria existem os dois princípios que a gente conversou de outra vez já, que os dois conceitos, um é a consciência fundamental, que é aquela da qual nós somos parte, experimentamos pela nossa própria consciência, e outra evolução. Então essa consciência fundamental zerada, evoluindo, gerou a todo o nível de realidade inicial, que foi gerando subníveis, até que chegou na geração do nosso próprio nível aqui, que a gente experimenta através do avatar. E através do avatar a gente não tem acesso a essa outra realidade, mas através da consciência que somos, a gente tem. Então esse discernimento é esse. Tudo que a gente percebe aqui que parece ser material, e tudo aquilo que está fora daqui e que gera isto e que para nós parece não material. Para quem está lá, para quem vive lá e para quem visita lá, aquilo também vai parecer material, porque você vai perceber as coisas, né, da forma, das regras de funcionamento de lá. E aí vai parecer para nós material lá também. Mas aquilo, a partir do ponto de vista interno, deste nível de realidade, aquilo pareceria ser não material. Então, isso é a explicação mais básica, né? Assim, e na realidade são só nomes, né? Porque é tudo uma coisa só. A gente percebe o mundo físico através dos nossos sentidos, né? E a gente denomina isso aqui de matéria. Mas é tudo a mesma substância, vamos dizer assim, né? Só que essa matéria que a gente convive aqui no mundo físico, ela recebe uma energia que faz esse movimento nela e a gente vê esse mundo de formas aqui e interage com ele o tempo todo. Mas a gente está nas duas realidades o tempo todo, né? A gente não está fora da realidade não física. Eu acho que isso é um grande problema para a nossa maneira de viver, porque a gente não entende que, na realidade, a gente está gerando a matéria. Né? A matéria ela se manifesta através do não físico e somos nós mesmos que geramos. Né? Então, a gente tem uma visão invertida. Parece que a matéria vem de fora em direção a nós. Só que é ao contrário, a gente está o tempo todo criando esse mundo físico, através da nossa própria consciência. Foi o negócio do vídeo lá, né, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito, que a gente está o tempo todo fabricando a realidade com a nossa própria consciência. Então, a nossa própria observação é que faz a matéria existir. Só que ela não existe da maneira que a gente acha.
né? Ela não é essa coisa sólida, nem separada de nós. Está tudo no mesmo, é na mesma mente, né? Vamos dizer, tudo é mente, né? Como diz lá o Kybalion, fala. Não, eu acho interessante esse ponto, principalmente o que o vídeo traz ali, né? Se as pessoas observarem, e se não observarem, é só voltar lá e assistir o vídeo, é curtinho, mas aquele trecho do vídeo está mostrando o garoto falando com a moça, explicando para ela que quando você pega a bola ou qualquer outra coisa, né? Você na verdade não entra em contato com a bola ou com qualquer outra coisa, né? Por quê? Em princípio, a informação do átomo, né? Ela tem aquela informação do núcleo positivo e daquela camada suposta de elétrons negativa, né? E esses átomos estão uns conectados com outros, formando as moléculas e formando qualquer objeto. E todo esse campo negativo que está do lado de fora, e negativo é só um nome, né? Porque alguém atribuiu que o de fora, o elétron é negativo, é tudo nome, né? Como você falou. Inclusive a carga. A carga interna é chamada de positiva, a carga externa é chamada de negativa. É que nem norte e sul. Se você começar a chamar o sul de norte e o norte de sul e mudar o mapa, mudou tudo Vai de dar no novo. mesmo. Não tem nenhuma obrigação. Até criarem esse nome, ele não existia. Então é tudo nome. E aí, essas camadas supostas de carga negativa que ficam do lado de fora, elas se repelem uma à outra e elas, o que existe é contato entre campos, né, de cargas e eles, quando você encosta uma mão na outra ou em qualquer coisa, você não está tocando nada fisicamente. Então você está chegando num ponto onde você tem a percepção, e no final tudo é percepção, de que algo tocou em algo, mas não tem nada lá para tocar, porque é impressionante. Então, agora, se a física já percebe, já mostra isso através disso, que você desenha lá aqueles campos ao redor das partículas, e isso, os campos é que se tocam. Mas os campos também são um conceito, né? São um nome e um conceito, que na verdade é tudo percepção, está ocorrendo tudo na mente. No fundo, só existem duas coisas. Mente aqui, eu estou usando ela, como você também, no sentido do Kybalion, que na verdade é como um equivalente de consciência, mas a consciência é a única coisa que existe, né? E a consciência ou a mente, ela existe e ela pode conter informação. Então, só existem dois materiais construtivos para qualquer realidade, né? Seja a nossa ou qualquer outra, né? Qualquer outro nível. E que a gente está, como você disse, em todos, né? Nós somos multidimensionais, nós somos consciência. Nós estamos na consciência. E em tudo que essa consciência está gerando, nós estamos, em algum nível, percebendo de forma diferente. Mas nessa consciência, os dois únicos materiais construtivos para qualquer realidade é a consciência fundamental e a percepção dela e a informação com que ela gera aquelas coisas, com que ela cria as realidades, né? E a gente cocria em conjunto esta realidade, porque essa realidade não depende só da consciência da fonte, ela ajuda a gente a coordenar o que é comum, que a gente percebe de uns com os outros, né? Mas a gente está constantemente, por exemplo, o nosso próprio corpo, materializando ele em percepção, né, de informação desse avatar. Né? Então, efetivamente é o que você disse. Né? E a gente, então, essa visão invertida que a gente tem, nos deixa num ponto que a gente não sai do lugar, porque a gente acha que a matéria é que faz tudo. E é exatamente ao contrário, a gente está manifestando a matéria o tempo todo. Né? A nossa consciência está gerando tudo. É como se fosse uma tela de computador, literalmente. Literalmente. Né? Eu tô aqui na minha casa, dentro de um cômodo, e eu estou olhando para uma tela. Essa tela corresponde a esse cômodo que eu estou. Se eu sair daqui e for para o banheiro, é a tela do banheiro, e é igual no computador, né? Some aquela tela que você estava, né? Você trocou de tela. Para onde foi aquela tela? Está ali dentro. Se você quiser voltar para ela, você volta. E a gente é a mesma coisa. A gente está acessando tela o tempo todo. Isso é um poder enorme que a gente tem e que a gente não usufrui, porque a gente não sabe fazer essas escolhas. Né? Então, como já é provado ali na física quântica, que o observador tem a capacidade de colapsar
as ondas em partículas. A gente faz isso o tempo todo. Mas se a gente fizesse isso de uma maneira consciente, escolhendo realmente o que a gente quer criar, o mundo seria outro. E o que acontece? O mundo está sendo criado por nós de qualquer maneira, porque ele é criado dessa maneira, mas está sendo criado pelo nosso inconsciente. Então, tá esse caos, essas confusões todas que a gente vê no mundo, somos nós mesmos que estamos criando sem saber, né? Então, a gente está reclamando da nossa própria criação sempre, por desconhecimento de como funciona o sistema. É uma tecnologia, como eu gosto de falar. Nós somos o espírito, a consciência e o físico, né? Esse corpo e essa mente, ela tem a capacidade de manifestar e está manifestando o tempo todo. Então a gente precisa aprender a usar isso para manifestar o que a gente realmente quer, né? E não deixar ser manifestado de qualquer jeito. E a gente acaba sendo atropelado pela manifestação alheia e depois reclamando, né? Porque você não opta, não escolhe por você mesmo. E você deixa na banguela as escolhas dos outros no ambiente comum externo, no ambiente interno é 100% seu. E você vai ter que se virar com o que você percebe dentro de si e com o que você percebe fora. Mas fora, a gente tem a intervenção dos outros. Se você está aceitando as ideias dos outros e fazendo o que a massa faz porque acha que, ou porque não liga, ou porque largou na banguela, você vai sofrer as consequências do mesmo jeito, porque no final foi uma escolha sua também largar na banguela. Apesar de que muitos gostam de deixar isso na banguela e depois se fazer de vítima e reclamar dos outros, reclamar das condições, reclamar de Deus, reclamar de qualquer coisa, né? Mas, assim, a escolha, a cocriação é nossa. Então, se a gente não escolhe ativamente, a gente está escolhendo por default, quer dizer, você não escolhe, você vai automático com o rolo alheio, né? Mas eu acho, assim, as pessoas não sabem disso. Então, é importante que elas aprendam, né? Não é que elas estejam fazendo isso por mal. Eu vou deixar desse jeito para... É porque elas não sabem desse funcionamento, mas esse funcionamento hoje está exposto aí, né? A física quântica já comprovou isso tudo há muitos anos. Tem mais de 100 anos essas histórias, né, da física quântica, né, desses experimentos que permitem que a gente esteja aqui usando essa tecnologia. Não dá mais para dizer eu não acredito, né? Pode dizer que não entende, mas dizer que não acredita não pode. Isso é comprovado cientificamente. Mas o que muda na nossa vida? Muda tudo. Porque se você entende como é que funciona, você passa a colaborar com a própria criação, em vez de estar atrapalhando, como a gente muitas vezes acaba fazendo sem querer, porque a gente não entende como funciona. Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento e que a gente faça essa inversão, né? É a minha mente que está criando a matéria o tempo todo, e não a matéria que está me atacando. As coisas aqui fora estão acontecendo e eu tenho que lidar com elas como elas acontecem. Não, é você que está criando as coisas o tempo todo. Você que está criando as coisas que você não queria que estivessem acontecendo, você está participando disso o tempo todo, né? É muito duro, às vezes, de ouvir isso. Eu, às vezes, eu faço a mentoria e, às vezes, coloco isso nas aulas e as pessoas, mas eu não queria nada disso, está dizendo que eu que criei isso. Mas foi. Mas tem um aspecto pior, né? As pessoas também comentam comigo, fazem perguntas, e às vezes você faz certas colocações e a pessoa vem para você dizendo, mas puxa vida, teve alguém que ficou bravo comigo e falou, nossa, é por causa de afirmações que nem essa que a pessoa entra em, como é que chama? Em depressão. Depressão, porque não basta tudo ser como é, ainda você vem aqui e diz que a culpa é minha. Não, eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu estou dizendo que o poder está em suas mãos. Não existe responsabilidade. Culpa. Não existe tal coisa. A culpa é algo que a gente cria para nós mesmos, né? A responsabilidade é sua. Você está fazendo escolhas o tempo todo. Aí você fala, mas como é que eu cheguei até aqui? Olha, eu estou com 62 anos. Durante 62 anos eu fui fazendo escolhas. Algumas tinham impacto a curto, outras a médio, outras a longo prazo. Hoje eu estou colhendo as consequências de todas essas escolhas que eu fiz. E se você admitir a possibilidade de outros pacotes de experiência ou vida anteriores, né,
como é uma das coisas que a gente vai chegar aqui em função do que estamos falando também, né? Você, ao longo de muitas vidas, fez escolhas, aprendeu, desaprendeu, criou traumas ou não criou, e você vem fazendo essas escolhas e o resultado, então não é só dos 62, mas sei lá, dos 620, dos 6.200, eu não sei nem quantos anos são, não tem como saber uma coisa dessa, mas imagine que eu estou aqui participando desde a época das cavernas, é um longo tempo, né? É um longo tempo. Causando, criando essas coisas, escolhendo, inclusive escolhendo, né? Você não veio para cá empurrado, ninguém vem obrigado. Chega um ponto em que você chega a uma maturidade daquele outro lado lá, em que você verifica que aquele descanso que você estava lá já deu e que está na hora de você pegar no breu de novo e pegar oportunidades que sejam adequadas. E aí você escolhe coisas, situações ou necessidades de aprendizado, e o sistema acaba te ajudando a te recolocar, né? em outra empresa. É tudo por atração, né? Então é tudo Então, frequência, você vai vir para onde você tem que vir. De acordo com as suas necessidades. Agora, de acordo com o que o Tom explica, é o seguinte, aqui, com o grau de maturidade, por assim dizer, que você vai chegando, chega uma hora que você participa de uma forma mais clara, além de necessitar, porque no início, quando você está zerado, qualquer experiência serve. Então não precisa ser muito seletivo. Porque você tem zero experiência, não sabe do que se trata, você não tem nem como escolher. Então qualquer coisa serve. Mas você opta por vir porque sabe que aqui é uma oportunidade. E vem. E à medida que vai aprendendo, passa a poder influenciar neste processo. Né? Então, inclusive esse processo, então, não é que você veio contra a vontade, nem que você não participou. Provavelmente, quem está aqui conversando conosco hoje, que já são pessoas que estão buscando, que estão entendendo um pouco mais das coisas, são pessoas que com certeza participaram do seu processo decisório de vir para cá. Né? E você, então, você teve responsabilidade e você não tem culpa e não tem castigo e não tem como é que chama? Recompensa. O que existe de recompensa é se você está buscando evolução, se você está aproveitando o curso, né, as matérias, você vai ganhar terreno nisso, vai ter uma vida que vai melhorar em termos de sutileza de situações, porque você está evoluindo, está crescendo, e isso vai ser um benefício pessoal para você. Você vai ter melhor qualidade de vida. E se você não aproveitar, jogar todo o suco fora e tentar comer só a casca da laranja, tudo bem, a escolha é sua e você vai continuar tendo oportunidades para descobrir que o suco é melhor que a casca. Então, bola para frente. Com certeza. Mas, na realidade, eu sou um pouco mais condescendente. Assim, as pessoas, elas estão num processo de evolução. Então, no processo que a gente se encontra aqui da raça humana, né, eu gosto da filosofia dos yogis, e tem um outro espiritualista brasileiro que é o Trigueirinho, que também é um sábio dentro desse assunto. Eles dizem que nós somos a quinta raça. Né? Isso é um processo de evolução. Nesse processo de evolução de quinta raça, a gente está agora fazendo a evolução da nossa própria mente. Então, a gente está nesse processo de sair desse automático da nossa mente, que essas escolhas acabam sendo feitas de uma maneira muito inconsciente, para a gente fazer as escolhas de uma maneira mais consciente, entendendo como é que o processo funciona e assim cooperando com o processo e realmente fazendo uma evolução efetiva. Então, a gente precisa entender como é que a nossa mente funciona. A gente falou isso aí na semana passada, talvez ficou um pouco confuso, mas eu gosto muito dessa separação da mente inferior com a mente superior, que a mente inferior ela é muito programada. Ela é como se fosse uma inteligência artificial. Eu acho até que é um bom tema para a gente falar de inteligência artificial, porque a gente cria essa inteligência artificial dentro de nós e ela acaba nos fazendo tomar as decisões através desses programas que estão dentro de nós e a gente não percebe. A gente acha que é a gente. Então, esse momento da evolução é a gente ir acima dessa programação. É realmente a gente fazer as escolhas de forma consciente.
E isso exige trabalho e autoconhecimento, né? A gente tem que saber como é que isso funciona e praticar isso o tempo todo, buscando disciplina, estudo, algumas práticas, até o próprio yoga é uma excelente prática para você começar a dominar melhor a sua mente. E isso tudo permite que você faça essa inversão, né? Que você passe a olhar para o mundo, para a matéria, de uma maneira que você está criando isso, e não que isso te afete de alguma maneira. E aí as tuas possibilidades de modificar o que você acha que deve ser modificado na tua vida ficam muito maiores, porque parece às vezes que tem obstáculos intransponíveis. Mas não existem esses obstáculos intransponíveis. A gente tem a capacidade de modificar tudo. Só que a gente tem que ir lá na nossa essência para modificar isso, né? Então existe esse campo quântico, né, que a física quântica chama hoje, que é o campo de todas as possibilidades. Todos nós estamos imersos nesse campo, mas a gente, na grande maioria, ignora o campo, né? Então a gente não participa ativamente da manifestação porque a gente não escolheu entrar nesse campo de verdade. Se a gente começa a fazer meditação e começa a olhar para isso dessa maneira, a gente começa a ter acesso a esse campo de uma maneira mais proativa. E essas escolhas vão se tornando mais conscientes e a gente vai vendo que realmente a gente vai criando a realidade que a gente quer. Isso faz toda a diferença. Essa inversão da mente é muito importante de ser feita. Fala. Não, não, termina, por favor, segue. E essa matéria que a gente vê nada mais é do que uma substância mental, né? O Tom coloca lá que é um lençol, como é que ele fala? Que é tipo um lençol que faz as formas, né? Você faz as formas. Você imagine, é uma figura muito interessante, viu? Você É, imaginar a consciência como um grande lençol bastante flexível, e você enfia a mão por baixo e cria dois personagens, e um começa, né? Que são aqueles exatamente. contornos, seriam como uns fantasminhas ali, né? E você imagina um pedaço da consciência falando com a outra, achando que é gente, né? Somos nós. Mas é exatamente isso. Na realidade, é o éter, né, que se chama, né? Uhum, Todo o nosso universo está preenchido pelo éter. uhum, E tem a energia, que é o prana, que tudo isso se deriva da substância mental, mas é tudo mente, uhum. né? A energia movimenta esse éter e faz essas formas. Mas quem é que faz essas formas? É a nossa própria mente, através da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. A gente está criando isso o tempo todo. Então a gente tem que começar a olhar para isso dessa maneira. Eu estou criando isso aqui o tempo todo. E o que eu não estou criando é o que está no consciente coletivo também, que a gente não tem esse poder de criar o mundo inteiro, né? Tem coisa que já está criada e que é coletiva que a gente participa. Fala, Marco. Não, não, é isso aí mesmo. O Tom costuma falar, quer dizer, que não tá, e acho que não está em algum ponto específico da teoria esse sumário, mas em relação a esta questão da criação e da cocriação da realidade, quando perguntado para ele, ele descreve que existem grosseiramente três formas da gente criar a realidade. E se você for olhar, qualquer outra delas, mais ou menos vão se encaixar numa delas, ou numa combinação, ok? De qualquer forma, tudo está baseado na vontade, na intenção do ser que nós somos, que Sim, muitas vezes está sim. enterrado lá, como você falou, por toda essa Inconsciente, identificação com o inconsciente. ego que a gente tem, a gente está lá meio perdido daquela intenção que a gente realmente tem. Então, essa questão de se auto-observar também é interessante para você descobrir quais são suas reais intenções. Né? Porque às vezes você está Exatamente. disfarçado para você mesmo, em função de toda essa parte inconsciente, que é Sim, uma é um coisa, monte de quando na máscara. verdade É, é outra. De qualquer é. forma, as três formas de criar realidade seriam, a forma como você escolhe perceber, através da sua intenção, você escolhe perceber as coisas de um jeito. A forma como você escolhe atuar, não seria a sua reação, me fugiu a palavra agora, mas é a forma como você atua em relação às coisas, o que você faz. E a terceira é a sua intenção em fazer com que determinadas coisas aconteçam à frente, como você já terminou a trilogia, você sabe que
existem todas aquelas possibilidades futuras, cada uma com determinada probabilidade, tudo pré-calculado, esse mar, esse oceano de possibilidades que você citou agora, tudo que pode acontecer, ou tudo que podia ter acontecido, e tudo que aconteceu, e tudo que ainda pode acontecer, está tudo lá calculado e disponível no sistema. E a gente, no momento atual, temos determinadas opções à nossa frente, e à medida que fazemos escolhas, a gente escolhe o quadro. Então, os quadros do filme, que vem vindo na sequência da rodagem, eles estão prontos. Mas tem N filmes prontos. E conforme a gente escolhe numa direção ou na outra, a gente pega um ramo do filme daqui para frente. Né? Então, a intenção nossa, a gente tem influência direta sobre eventos futuros em aumentar a probabilidade deles ocorrerem e diminuir a probabilidade deles ocorrerem. Isso é que seria o colapso de onda ou a renderização, que eu costumo chamar. É você interferir nas probabilidades de acontecimentos futuros. Okay? Com a sua intenção, com a sua vontade, com a sua visualização, com a sua imaginação. Né? Então, a percepção é uma delas. Então, se eu escolho perceber, se eu tenho lentes negativas, extremamente negativas, tudo que acontece é ruim, tudo que eu reclamo de tudo, né? Eu olho só para o negativo, e o negativo começa a crescer. Então, tudo para mim é negativo, eu sou uma vítima e todo mundo está contra mim. Né? Aí, se eu adoto e se eu percebo que tudo que se passa aqui são oportunidades de aprendizado, que na verdade não está nem acontecendo comigo, é uma oportunidade para o personagem que eu estou pilotando e que eu não corro nenhum risco, quem eu sou, de vida, nem de qualquer outro tipo, porque a vida que eu sou, a consciência, o ser que eu sou, a alma, como queira chamar, o ser que eu sou, ele não corre riscos. Quem está, vamos dizer, eventualmente a risco é o avatar. Mas então não são nem riscos reais, por assim dizer. Né? Então são riscos reais para o avatar, mas a consciência vai continuar independente do que acontecer. Então, se eu percebo as coisas, que sei que as coisas são oportunidades de aprendizado, eu opto por procurar o lado positivo, qual é o aprendizado disponível ali, e de uma forma mais equilibrada, porque eu sei que o que eu sou, no fundo, não corre risco, né? Isso é uma consequência importante dessa relação nossa aqui hoje de o que é a realidade, né? E o que nós somos dentro dessa realidade, né? Seja física, material ou não, quer dizer, o que eu sou não está correndo risco, então eu tenho mais liberdade para olhar com mais isenção. E ser mais equilibrado. E eu buscar o aprendizado. Então, se eu começo a olhar o lado positivo, o aprendizado ali embutido, porque a pior situação, sempre, no mínimo que ela vai conter de positivo para você, é um aprendizado. Mas você pode escolher focar no lado positivo, e o lado positivo ele vai se ampliar, porque as suas lentes mudam de cor, e você começa a ver as coisas de outra forma. E a sua realidade muda conforme as lentes que você está usando. Isso é um. O outro é a sua atitude. Se você, por exemplo, o exemplo que eu uso sempre é simples. Se eu sou uma pessoa agressiva, que respondo, que ataco, mal-humorada, então eu vou atuando junto ao ambiente e às outras pessoas durante um longo tempo assim, todo lugar que eu entro, as pessoas já me dão aquilo que eu dou para elas, certo? E eu encontro exatamente a realidade acaba se tornando um vaticínio, né? Porque eu sei que todo mundo me trata mal e toda vez que eu chego em qualquer lugar vão me tratar mal. E eu chego lá e me tratam mal. Só que eu não percebo que sou eu mesmo que estou gerando aquilo, né? E se você não acredita nisso, é fácil. Faz uma experiência e muda. Você passa a ter um outro tipo de atitude, por exemplo, você seja mais cortês, educado, cumprimente, sorria, né? Se relacione melhor, experimente ser mais positivo nos ambientes, nas suas relações. E tudo bem, no início as pessoas, depois se você já é assim tão mal há tanto tempo, você vai ter uma reação, vai demorar um pouco para as pessoas acreditarem que você não está apenas fingindo, mas faça a experiência. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber o impacto que você causa no ambiente e ele vai ser tão positivo para você em primeira mão, mas vai acabar sendo contribuição para todo mundo à sua volta também, para a saúde de todos, inclusive a sua. Então, um poder... É um exercício ótimo esse. Um poder... Mas, assim, não, é um excelente exercício, mas continua, depois eu falo. Não, é só para fechar. Então, são as três formas. Uma é a forma como eu escolho perceber a realidade, outra é a forma como eu escolho interagir com a realidade, e outra é a forma como eu uso a minha intenção
em cima das probabilidades futuras. Mas este aí já requer uma fineza de Sim, afinamento, né? Você está meditando, você está em contato com o ser que você é, você está entendendo o mecanismo da realidade e como a sua intenção influencia ele, vai ficando mais fácil. Mas se você nem consegue trabalhar com os outros dois que estão fáceis aí diretamente com você vê tudo de uma forma negativa, atua de uma forma negativa e quer que a sua realidade futura mude. Ela não vai mudar, né? Só é, pelas porque você acha que ela deve mudar. Você nem está entendendo nada do que está acontecendo. Então começa a praticar com aquelas coisas mais fáceis, né? Que é a forma de perceber. Escolha outra forma de perceber ativamente, participe positivamente. Escolha outra forma de atuar. E, em paralelo, medita, entre em contato com o ser que você é, veja o resultado desse seu impacto na realidade e a mudança que vai ocorrer. E, em paralelo, você começa a perceber mais e aí tem um impacto maior sobre a influência a acontecimentos futuros também. Isso, do ponto de vista mais Big Tom, é a forma como o Tom resume a cocriação neste ambiente aqui, ok? No final, ela vai ter um impacto em outros ambientes também, porque o que você imagina num ambiente mental, né, num ambiente de sonho, é totalmente mental e criação sua. Aí você cria qualquer coisa lá. E se você quer, você tem uma mente muito negativa, está acostumado com muita sujeira, como você costuma dizer, você põe muita sujeira para dentro o dia inteiro, chega lá de noite, você tem um baita pesadelo, e aí depois acorda reclamando que não deu sorte. é, Né? Mas numa realidade é, mental, você tem muito mais impacto direto com o seu pensamento, se ele for negativo, até do que aqui. Porque aqui ainda as coisas demoram para impactar, às vezes para reagir, mas no mundo sim, mental é muito mais rápido. é, claro, tem isso tudo. Mas tem um ponto aqui que é muito importante que a gente entenda, e é o nosso inconsciente. Porque isso tudo está muito escondido dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente quer uma coisa, mas a gente tem dentro de nós crenças que nos impedem até de pensar naquilo como uma possibilidade, entendeu? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de buscar o que está no nosso passado, para limpar o nosso inconsciente, para poder entrar nesse processo de cocriação realmente. Então, tem muitos caminhos que falam para você criar, tem que pensar positivo, tem que isso, tem que aquilo, mas na realidade tem um monte de coisa dentro da gente que nesse momento ainda está nos impedindo, porque aquilo está criando também. Então a gente tem muito trauma, tem muita crença, tem muito aprendizado que não foi feito de uma maneira correta e que nos impede de fazer essa cocriação. Então não é que seja culpa nossa, mas é nossa responsabilidade olhar para isso, porque é isso que está realmente nos impedindo de fazer esse caminho de criar realmente o que a gente quer na nossa vida. E para fazer isso, é trabalho, não tem mágica. Né? Às vezes a gente vê aí, vou fazer aqui um negócio e você vai curar tudo. Não vai, tem várias ferramentas que funcionam, que são boas, tem constelação, tem Theta Healing, tem o próprio trabalho com sons, tem várias coisas que você pode fazer como ferramenta. Mas esse é um trabalho que você tem que investigar o teu passado. Né? E para fazer esse processo de investigar o teu passado, você precisa ver o que te incomoda hoje aqui no teu presente. Onde a tua vida não está boa nesse momento, é justamente o ponto que você tem que olhar. Porque se não está do jeito que você quer, tem alguma coisa dentro de você que está criando isso. Né? Porque somos nós que criamos. Então, se eu não estou criando conscientemente, eu estou criando inconscientemente. Mas a gente precisa assimilar esse poder. A nossa mente é muito poderosa. E ela está fazendo. E aí fica esse negócio. Às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes estou triste, às vezes estou feliz. Né? E a gente não sai disso. Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante. A gente entender que a gente vive nessas duas realidades, nessa realidade não física e na realidade física. Né? E não existe. Né? Tem aí muitas crenças, né? Que você morre para ir para a vida eterna. Não, você já está na vida eterna. Você não vai morrer para ir para a vida eterna. A gente já está vivendo, a gente já é a vida. Né? Na hora que morrer, você vai continuar do mesmo jeito. Né?
Então a gente precisa se conectar com isso, com essa nossa essência, que já existe e sempre existiu. E que, como você falou, é indestrutível. Essa essência não tem o que afete ela. Ela está aqui justamente vivendo uma experiência. Quando essa experiência acabar, ela continua, né? Então ela tem a possibilidade de viver essa experiência de uma maneira muito mais produtiva se tiver com essa consciência. Alguém colocou aqui que isso tudo é muito louco. Parece, né, que é muito louco mesmo, porque a gente não foi educado dessa maneira, a gente não foi ensinado dessa maneira. Então a gente olha para o universo como uma coisa separada. E, na verdade, a gente está dentro de um campo eletromagnético, né, que você está o tempo todo emitindo e atraindo energias. A gente tem uma antena aqui dentro da cabeça, que se chama glândula pineal, que a gente nem entende o que funciona, mas é uma antena. E a gente literalmente está captando e está emitindo o tempo todo. A gente tem esse poder. E esse poder é muito maior do que a gente imagina. Na realidade, a gente pode emitir energias muito mais sutis do que a gente emite hoje. O nosso corpo, ele é preparado para isso. Ele tem uma formação cérebro-espinhal que permite que a gente manifeste energia divina. E acho que a gente ainda não está manifestando essa energia divina aqui, pelo menos eu não estou vendo muito essa energia divina sendo manifestada. Mas a gente tem essa capacidade, o nosso corpo ele está capacitado para isso. E ele está sendo pouco usado. A gente usa muito pouco. É como você ter um telefone, iPhone, não sei das quantas, e você não usa tudo que ele pode te dar, né? O sinal da Terra, vamos fazer uma maneira aqui de comparar, é como se o sinal da Terra, a gente já é digital e a gente está funcionando no analógico, né? Estamos perdendo muito com essa maneira que a gente funciona hoje, porque é a nossa própria ignorância do nosso sistema. Então é fundamental que a gente busque autoconhecimento para entender como é que isso funciona. Fala, Mai. Não, eu queria comentar o seguinte, acontece de uma certa forma, é preciso entender, a gente está falando do lado negativo do que a gente percebe no mundo hoje, mas é preciso entender que, na verdade, nada é necessariamente negativo, né? A gente vê e entende que poderia estar melhor, então, de alguma forma, classifica como não sendo positivo. Mas, assim, a coisa está hoje de acordo com a condição que a média de todos nós consegue manifestar, né? Nós estamos criando tudo isso em conjunto. E o ponto em que ela está, alguns de nós talvez consigamos perceber como poderia ser melhor, e muitos outros nem percebem isso e nem sequer estão raciocinando sobre isso. Mas, assim, as coisas estão como tem que ser, de acordo com a qualidade que o conjunto dos seres humanos tem hoje. A nossa melhor forma de impactar isso positivamente é o que você está dizendo, é trabalhar sobre nós mesmos, buscarmos o que nós somos, buscar um entendimento melhor dos nossos mecanismos e melhorar nós mesmos. E, aliás, né, todo esse ambiente está aí justamente para ressaltar, e é parte da nossa missão aqui, se deslindar de tudo isso, Sim, né? Todas sim. essas coisas que a gente chegou, certo ou errado, mas chegou aonde chegou e fez as confusões que fez, e desdar esses nós, e isso é evolução, né? E o ambiente ele é propício de alguma forma, é um caldeirão, de forma que a gente acabe trabalhando nisso, chegando no ponto, como nós que estamos falando aqui, as pessoas que estão nos acompanhando interessadas nisso, estão chegando de buscar esse esforço, essa melhora, buscar caminhos para sair desse caldeirão, né? Porque se o siri ficar ali e a água for esquentando, morre todo mundo cozido, né? Aqui não é o caso. Eu queria comentar uma coisa, porque a pessoa fez uma pergunta importante de uma coisa que a gente já passou e já foi adiante, que é por que existe morte física se a consciência cria matéria? Por que não continua criando o corpo físico? Foi a Francisca que perguntou. Eu vou bem específico e pontualmente. O que acontece? A gente cria, né, como falamos antes, né, a gente está manifestando aqui um corpo que a gente veio para cá para passar por essa experiência. Mas nós não somos isso. Não existe morte física, não existe físico. Nós estamos falando que tudo é informação na consciência e tudo é gerado pela consciência. O que nós somos é a consciência. A consciência que nós somos não morre, né?
e ela experimenta pacotes de experiência ouvida. Então, a entrada no pacote é o nascimento, a morte é a saída do pacote. Morte não é o contrário de vida. Vida é você. Consciência é sinônimo de vida. Vida não tem fim, consciência não tem fim. Pacotes de experiência, sim, eles são planejados, é assim que o sistema funciona, então você não tem escapatória para isso. Uma vez que você entrou, você sabe que você vai aproveitar essa experiência por um período e depois você vai sair e vai procurar outras experiências. Não tem nenhum sentido em você imaginar. É a mesma coisa que falar que um ator vai ficar a vida inteira representando um único papel. Vão ter várias peças, vários filmes, várias novelas que ele vai poder participar e ele vai crescer como ator em função de todos esses papéis que ele tem. Né? Então, é mais ou menos por aí. Você não adianta você querer usar a sua força da consciência que você é para esticar a vida do boneco aqui. Né? Você pode curar eventuais doenças tudo mais, mas o boneco ele tem uma validade, é parte do funcionamento do jogo aqui, e as regras do jogo aqui, elas são fixas. Né? Para algumas coisas, variam, né? Mas elas são constantes. Não existe pessoas que vivam eternamente, né, no mesmo personagem. Todos nós vivemos eternamente, mas os personagens têm vida curta, um pouco maior, um pouco menor. Você pode influenciar a saúde através dos hábitos alimentares, exercícios e através da consciência, mas não tem nenhuma vantagem, porque assim, você veio para um pacote de experiência para determinadas coisas e essas coisas, depois de passadas, resolvidas, aproveitadas ou não, você vai ter outras oportunidades. Se você precisar de outro pacote similar, você vai buscar outro pacote similar, porque esse não foi suficiente. Mas os pacotes são finitos. Isso é um dos dados do funcionamento do jogo, que é descrito, inclusive, por My Big Toe. Esse é o funcionamento do jogo. São experiências cumulativas e diferentes. Né? O jogo não é viver... o ser que você é, vive indefinidamente. O personagem, não. Né? E assim, imagina se a gente não tivesse fim, né? Porque a gente já não faz o que tem que fazer, mesmo sabendo que vai acabar. Se não fosse acabar, então acho que faz parte do processo que a gente saiba que tem que trabalhar, que uma hora acaba, né? Vai ter que fazer. Mas, de qualquer maneira, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida, né? E até acabar com as doenças, tratando melhor do nosso corpo e criando um mundo que seja mais... exatamente, a própria mente, né? Tratando melhor da mente, a gente vai viver muito melhor. Alguém colocou aqui do corpo também, mas o corpo faz força contrária também, né? Tipo, querer sempre uma zona de conforto. Sim, mas eu chamo de adversário, né? O Mário às vezes fala disso, mas na realidade a gente precisa desse adversário para ter o jogo de evolução, né? Então a gente está aqui para dominar o corpo, para dominar a mente, e não para ser dominado por eles. E aí Isso é faz parte evolução. Isso é a evolução. evolução. Esse domínio da mente e do corpo faz parte do processo de evolução. É disso que eu estava falando antes. A gente tem que dominar a nossa mente e não ser dominado por ela. E a gente, enquanto esse processo está inconsciente, a gente está sendo dominado pela mente o tempo todo e a gente nem sabe disso. Né? Então a gente não tem nem consciência do processo. E a gente acha que está fazendo, é aquilo que ele falou. A gente pensa que é o personagem, a gente acredita que é o personagem e vai para casa e leva o personagem para casa e vive a vida do personagem. Mas você não é o personagem. É realidade não física e física. E a gente é muito mais, ou só, não físico do que físico. Né? A gente não somos físicos, né? Com certeza. Mas nesse momento parece que a gente é mais físico do que não físico. Mas isso é uma impressão errada. O corpo e a mente têm essa capacidade, né, de unir o físico e o não físico. Aliás, isso é uma grande responsabilidade que a raça tem aqui no planeta. Né? A gente é dividido em 7 reinos. Né? Tem o reino mineral, tem o reino vegetal, tem o reino animal, tem o reino humano e tem 2 reinos acima da gente, que seria o reino dévico e o reino divino, vamos dizer assim. Então, a gente está acima desses 3 reinos aqui na Terra e a gente deveria estar coordenando isso de uma maneira muito mais consciente e responsável do que a gente faz.
A gente ainda não entendeu essa nossa responsabilidade em relação aos outros reinos, né? Porque o ser humano ele tem essa capacidade de ter consciência. O animal não tem, nem o vegetal, nem o mineral. Então a gente está entre esses reinos e os reinos que estão acima. E a nossa capacidade, a nossa responsabilidade era estar coordenando isso de uma forma muito mais harmônica do que a gente faz, né? A gente acaba que a gente destrói o reino mineral, né? A água, a gente polui o mar, polui os rios, a gente está extraindo óleo, gás, está fazendo aí busca por energia que atrapalha o planeta. O reino vegetal também, a gente envenena ele de tudo quanto é jeito. O reino animal também, a gente come os bichos, né? No meu modo de entender, isso também vai passar pelo nosso processo de evolução, que a gente vai ver que não é isso que a gente deveria estar fazendo com os bichos. E esse processo faz parte do nosso processo de evolução, a gente assumir essa responsabilidade. Porque senão, o que a gente está fazendo aqui na Terra? O que o homem está fazendo aqui na Terra? Tira o homem daqui, qual é a diferença que vai fazer na Terra? Vai ficar linda. Pois é, mas a gente... Não, é porque assim, Não se você. deveria ser assim, né? Acho que você já comentou sobre isso antes. Se você pegar a Terra e excluir, né? Imagina uma Terra onde não existisse o ser humano e onde não existisse nenhuma das construções do ser humano e apenas todo o resto estivesse funcionando normalmente. Escuta, você teria sol, chuva, nuvens, céu azul, cachoeiras, oceanos, baleias, golfinhos. Olha que coisa linda. Agora, o que isso sei, quer dizer? Isso não quer dizer que nós não somos um acidente, nós não estamos aqui por acidente, estamos todos aqui, todos os seres são conscientes e são consciência, mas cada um dentro do seu grau. Então nós não somos um ser mineral e nem se espera que sejamos minerais, nem somos seres, já fomos, vamos dizer, somos parcialmente seres derivados do animal, então tem uma componente aí que a gente precisa superar animal. E o que se espera, e o que nós deveríamos esperar de nós mesmos, como você mesmo disse, ser humanos. É por isso que chama assim. Esperava-se que sejamos seres humanos, né? Sejamos humanos, seres humanos. E agora a gente precisa, é isso que a gente precisa desenvolver, né? Porque até então está tudo funcionando bem. O desequilíbrio atual é o ser humano que ainda não se encaixou completamente, não evoluiu completamente para o seu papel. E o ambiente existe também para isso. Nós estamos em evolução. Então, a gente, à medida que melhora, nós teremos condição de lidar melhor com tudo isso, né? Mas precisamos desenvolver ser humano, né? Cada um de nós precisa batalhar. Isso é uma luta individual, né? Cada um tem que buscar, como você está dizendo. Essa parte, a gente tem uma parte inconsciente muito forte, né? E isso é que acaba sendo montado por medo, crença e gerando ego, né? A gente desconhece, tem uma ignorância, tem medo do que desconhece, gera e usa crenças dos outros e nossas mesmas, né? E esse conjunto de crenças vai ficando tudo embutido, a gente nem sabe que tem, a gente pensa que está uma maravilha, que tem a mente aberta, mas tudo isso que está inconsciente são reações automáticas, né? Porque pessoas às vezes são racistas. São coisas embutidas, programações automáticas que nós colocamos em nós mesmos. Porque nós temos uma parte da programação automática que ainda vem do animal, do qual a gente evoluiu, e ela faz parte do DNA, ou sei lá, do mental, mas a gente tem um poder, a gente tem um cérebro, uma parte mais elevada, e a gente tem condições de superar isso, e é parte do nosso esforço de crescimento. E a gente tem que ir limpando isso, desenterrando os cadáveres todos que estão lá dentro do inconsciente, exumando, estudando e alterando, aprendendo, alterando atitudes, até, né, crescendo e desenvolvendo. Né? Exatamente, é isso. Mas o que eu estava falando é que, assim, nós como raça, a gente tem um papel aqui na Terra, né? E a gente pode fazer muito mais do que a gente faz se a gente evoluir a nossa mente e a gente começar a manifestar essas energias que podem ser manifestadas. A gente nem sabe o que pode acontecer quando a gente fizer isso, mas vai ser uma coisa completamente diferente do que acontece hoje. Mas isso é um processo de evolução que a gente precisa, pelo menos, ter conhecimento que existe, né? Para ser um objetivo a ser alcançado. Porque a gente não está aqui à toa, de bobeira aqui na Terra,
fazendo essa brincadeira. A gente tem um papel para fazer aqui. E esses reinos que estão abaixo de nós, eles dependem disso. Imagina se o reino que está acima de nós, alguns chamam que é o reino angélico, resolvesse comer a gente como a gente faz com os animais. A gente não ia achar a menor graça. E a gente devia se basear no que o reino angélico, ou dévico, que se chama, age com a gente. Eles, na realidade, eles procuram nos auxiliar, né? Existem hierarquias que estão aqui o tempo todo tentando, de qualquer maneira, mandar um recado para a gente que não consegue ouvir, mas eles estão ali fazendo esse papel, e a gente deveria estar fazendo isso com os reinos que estão abaixo de nós. Esse seria um papel fundamental para a gente estar fazendo aqui na Terra, que a gente ainda não se tocou disso. A gente ainda é muito explorador, estamos querendo extrair da Terra tudo que a gente pode. Né? Fala, Mário. Veja, se nós estamos tentando extrair tudo que podemos do colega do lado, que teoricamente é você, é irmão, é consciência, né? Teoricamente não é. Então, é assim, se nós não conseguimos nem respeitar a nós mesmos, né? Que nós estamos nos vendo aqui nos diversos espelhos diferentes, mas somos nós mesmos. Nós deixamos de considerar humanos, outros seres humanos, não os respeitamos, matamos, roubamos, aviltamos, e aí o que se espera que pessoas com essa consciência façam com o resto do planeta, né? É o processo que a gente está. É o processo. A gente saiu lá da pré-história. E estamos aqui, assim, agora estamos nesse ponto. Só que a gente tem agora... Desculpa, só completando, o lado bom de tudo isso é que, assim, nós não temos que consertar a raça consertando os outros. O nosso trabalho é muito mais simples, ainda que não pareça fácil também. A gente só tem que consertar nós mesmos. Exatamente. Nós consertando a si e sendo exemplo, né? Nós vamos fazer aquela famosa frase, nós vamos fazer a diferença no mundo que a gente está. A diferença que a gente quer ver no mundo, a gente tem que fazer em nós. Né? Claro. Então, só para ninguém se assustar com o tamanho da tarefa. Você não tem que sair remendando o mundo, não. Não, de jeito nenhum. A tarefa o trabalho... é bem menor. Não é menor, não, porque é um trabalho enorme. Consertar você mesmo dá um trabalho danado. Mas, na realidade, no processo de evolução que a gente está agora, né, se fala muito de transição planetária, e realmente a gente está numa transição que é um salto de consciência. A gente chegou nesse nível. Eu falei ali da quinta raça, então a gente já teve a evolução e passamos pela primeira e pela segunda raça, que não eram nem materiais. Depois teve a terceira e a quarta, onde se formou o corpo emocional, e depois a nossa consciência, né, o nosso raciocínio, que falam que eram os Atlantes, né, Atlântida, né, o continente perdido e tal. Mas isso também não importa se é verdade ou não. Mas o fato é que a gente hoje, a quinta raça, é a que está no papel de desenvolver a mente. E nós podemos dar um salto de consciência com isso aqui que a gente está fazendo, com essa informação aqui que a gente está dando, com essa tecnologia que a gente tem. Né? A gente está falando aqui para um monte de gente que está em vários lugares diferentes e as pessoas estão entendendo e cada um vai fazendo a sua parte e vai evoluindo o que ela pode dentro da vida dela. Né? Isso tudo vai contribuindo para a evolução de toda a consciência, porque a consciência está aí para evoluir. Né? E a evolução da consciência coletiva se dá através da evolução da nossa consciência. Então é esse o nosso trabalho aqui na Terra. A gente precisa entender isso. A gente está aqui na Terra para fazer essa evolução. O mundo físico ele serve como a experiência que nos permite fazer a evolução. Mas a gente vê o mundo físico como se ele fosse o objetivo final. A gente quer conquistar o mundo físico. A gente não está aqui para conquistar o mundo físico, a gente está aqui para aprender com ele. Essas visões é que a gente tem que começar a mudar. Alguém perguntou aqui, uma pessoa que tem a depressão consegue a cura aqui quando entende tudo isso. Consegue, está tudo dentro de nós. Todas as doenças, todas essas condições de ansiedade, de pânico, de estresse, depressão, tudo isso que existe hoje nessa vida moderna, isso tudo vem do nosso inconsciente. Então, quando você vai lá no teu inconsciente, você consegue desarmar isso. É claro que isso, muitas vezes, essas doenças acabam indo para o físico, mas o físico, como eu já falei ali anteriormente, ele é a última instância. Ele é a manifestação. Então, uma doença, quando se manifesta no físico, ela veio lá do teu inconsciente
e não foi tratada da maneira que tinha que ser tratada e ela acabou se manifestando. É preciso entender que tudo é criado a partir do não físico para o físico. O físico, quando acontece, serve para a gente ver o que está acontecendo dentro. Ele é como se fosse uma grande televisão. A mãe, quando vai ver o bebê, né, quando ela está grávida, ela faz lá tomografia e vê o bebezinho ali na tela, mas na realidade o bebê está dentro da barriga dela. E aqui é a mesma coisa, a gente está vendo o mundo aqui fora, mas está tudo dentro de nós. Não exatamente as mesmas cenas, mas as vibrações. E elas são o mapa do tesouro para a gente encontrar o que está dentro. Então, se uma pessoa tem depressão, ela deve, claro que tem casos que tem que tomar remédio, não tem jeito, já chegou num nível químico, né, que a pessoa precisa. Mas, de qualquer maneira, tem causas internas. Sempre tem. E se a pessoa for buscar lá dentro, ela consegue achar e se curar sim. Tudo tem cura. Agora, eu complementaria mais alguma coisinha aqui. Né? Dependendo do grau de depressão que a pessoa está, né? A gravidade de onde a coisa se aprofundou, seja você mesmo ou alguém próximo a você, talvez seja interessante você buscar um paliativo imediato para dar uma aplacada. Porque a Sim, pessoa, às vezes, ela está tão profunda nisso que ela já sozinha não consegue encontrar, enxergar, sequer imaginar que existem saídas, apesar de que sempre há alternativas. A minha percepção um pouco do processo depressivo, né, observando algumas situações, é a seguinte, é que a pessoa vai ficando numa situação tão ruim que ela a cada dia percebe menos alternativas, ela percebe que tem menos escolhas, né? E aí aqui ela vai ficando emparedada e desesperada e vai se afundando. Então, assim, às vezes pode ter que necessitar de um remédio, de um psiquiatra para tomar algum remédio que alivie, um processo de terapia, alguma coisa para dar uma mão para eventualmente sair do buraco principal e começar a estudar essas alternativas, né? E procurar essas alternativas e começar a se libertar de todas essas coisas, fazer esse vasculhamento interno e poder fazer isso por conta própria. Mas, eventualmente, se tem alguém nessa situação, só tomar um cuidado. Se está no estágio intermediário, você pode começar a trabalhar por você mesmo. Se estiver numa situação muito profunda, você ou alguém que você conhece, talvez seja bom você não deixar que a coisa... Né? Porque às vezes pode não ser mais tempo da própria pessoa, porque não é apenas você falar para a pessoa que ela tem opções, ela não está enxergando. Né? Então, se ela não der uma acalmada e se reestabilizar para começar a andar para frente de novo, precisa talvez tomar só esse cuidado aí. Né? sim, com Todo certeza. mundo pode sair, muitos estão afundados e saem, e alguns estão afundados e não saem, e acabam optando por opções aí que são bastante danosas para o ser que ela é, né? Que são, né? Então, só tomar esse cuidado. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Deixa eu ver aqui. Mas na realidade é isso. Tudo Deixa eu está comentar uma dentro. outra aqui enquanto você olha aí. Tem uma pessoa que fez uma pergunta bem simples aqui. Tem uma força maior chamada Deus? Isso é uma decisão que independe do que qualquer outro diga para você. É uma experiência que você tem que ter própria, que te mostra essa existência, mas ninguém aqui vai te dizer que não existe Deus. Estamos dizendo que existe uma consciência fundamental, que é fonte de toda a realidade, deste nível e de qualquer outro nível, né? É, de realidade que exista, que criou tudo isso, todas essas oportunidades, que criou a nós como parte dela. Né? Isso é um ser que partiu do zero, evoluiu para criar um multiverso de realidades e uma infinidade de seres que só neste planeta. Acho que o Zé caiu. Vamos continuar falando aqui, esperar ele entrar de novo. Ele deve estar pedindo um. Não, 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 cancelar. Ok, bom, então, se Deus existe, se você considera uma fonte que criou todas essas possibilidades, inclusive a nós, quiser chamar de Deus, cada um pode chamar como quiser. É um ser com uma fonte, é uma consciência com um poder tal de criação que chegou a isso. Nós somos parte dela, temos um poder similar, em menor escala, de criação. Somos
por assim dizer, filhos dessa fonte mãe, ok? E aí, se quiser chamar de Deus, problema nenhum. Então, então eu diria que sim, a resposta talvez seja positiva, mas a conclusão é sua. Né? O Tom Campbell nunca usa palavras como Deus, eu prefiro evitar também, porque eu prefiro usar a fonte. Né? Aliás, é um poder muito mais feminino de criação do que masculino. Né? Então, a fonte, para mim, cai perfeitamente. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, eu não sei o que aconteceu com o Zeca. Estou aguardando aqui que ele volte a solicitar e entrar. Se ele solicitar, eu aceito aqui. Não sei se deu algum problema. A fonte, perfeita, legal, Francisca. Vamos lá. Porque se torna uma dor física muito grande. A gente me perdoa, eu não tenho tanta prática assim em acompanhar com perguntas. Significado a tanta informação. Consertar a raça ou na raça? Pois é, não é consertar a raça, né? A gente está falando, o conserto que a gente vai promover e ajudar para a raça é o conserto individual que nós vamos fazer a cada um de nós, né? Esses dois avatarzinhos falam e explicam bem, hein? Um tema social de falar e vocês falam com tanta simplicidade. Obrigado. Yes. Nosso ego é cego demais. Na verdade, não é nosso ego, né? O Zeca costuma explicar, né? E é uma forma de você compreender, tentar lidar com isso como se fossem duas partes, né? Porque você é um ser, você cria, através de todas essas crenças e esse inconsciente, e esse medo, você cria um ego, né? Você se identifica com ele, você pensa que é ele, né? Então, na verdade, você está iludido, né? Mas ele, na verdade, não tem existência própria. Uma vez que você deixe esta realidade e volte para a realidade original, este personagem vira história, informação, e você se desidentifica completamente com o personagem, vai ter outra oportunidade de fazer outro mergulho, e talvez cometa esse erro ou não, né, até aprender a subir, sair fora disso, e sair fora dessa identificação. Né? Então, o ego não é que ele é cego demais, Sassa Alberti, é que ele nos deixa cegos, pela nossa identificação. Estou buscando aqui para vasculhar as perguntas. De um modo geral, o ser escolhe viver esses pacotes de experiências, corpo, mas pode ser que raramente o ser pode escolher transmitir esse pacote e viver um longo período com ele. Olha, o ser tem aqui em geral, né, hoje em dia o alcance de vida está em torno de 100 anos. Né, esta realidade ela evoluiu para pacotes temporários de vida, sem memória das vidas anteriores em geral, a menos que você acidentalmente ou por evolução e por busca, comece a acessar essas informações, porque elas estão todas lá disponíveis, né? E você vem para esse pacote, e quanto mais você cuida, quanto mais você aproveita para aprendizado, para evolução, crescimento e desidentificação, você vive melhor, você tem um impacto melhor da sua mente na sua própria vida física, e pode ter um impacto positivo em estender essa vida física, enquanto ela for útil e interessante para você continuar crescendo. Né? Aí você vai tirar o máximo sumo dessa vida, ok? E o objetivo é esse. E aí vai partir para outras experiências. Né? Você vem aqui para um determinado conjunto de experiências para o qual esse personagem, dentro dessa família, dentro desse país, dentro dessa situação, tem a possibilidade de gerar aprendizados úteis para você. Tá? E aí, depois disso, quando chegou ao limite, uma hora, né, chega no final, e aí você vai buscar outras experiências. Você vai
voltando para lá, analisar o que você integra desse pacote em conjunto com tudo que você já teve de todos os outros pacotes, extrair o sumo e se preparar para uma outra oportunidade e acabar escolhendo uma outra oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, gente, nós já somos 21h16, o Zeca não voltou, não conseguiu, eu vou tentar entrar em contato com ele e ver o que aconteceu, mas de qualquer forma, deixo aqui, agradeço a ele e agradeço a vocês a participação, o interesse, e a gente continua nessa jornada. A próxima quarta-feira tem mais. Infelizmente tivemos aí algum problema, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelas perguntas, pelo acompanhamento. Obrigado, Zeca, pela interação. E ficamos aí até a nossa próxima, escolher outros temas. Qualquer coisa, façam perguntas, deixem aí as perguntas, isso vai ficar gravado. Por favor, deixem um likezinho aí, né? Porque eu nunca me lembro de pedir isso, mas tudo que vocês falam agora e tudo que vocês comentam não fica registrado. Quando salvar, fica zerado. Então, se puder, entrar lá e dar um like, ajudar a compartilhar, para a gente espalhar essas ideias para mais pessoas. O objetivo aqui é que essas ideias úteis cheguem a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a todos e boa noite.